As taxas de desemprego no Brasil estão batendo recordes históricos. Enquanto isso, o maior representante da nação brasileira, que é o presidente da República, Michel Temer, junto com a sua agenda, junto com a sua pasta, seu programa de governo que não foi aprovado nas urnas, que é do PSDB, o Temer, PMDB e o PSDB, estão fazendo o seguinte para resolver o problema de desemprego. Convidam somente empresas estrangeiras para participar de licitação na Petrobras. Inclusive, isso já foi denunciado por um próprio funcionário da Petrobras, que a gente vai mostrar aqui, que grita, que está aos gritos no prédio da Petrobras, está denunciando tudo isso. A justificativa do governo é que as empresas brasileiras que podem fazer esse tipo de trabalho, segundo eles, somente essas podem, elas estão envolvidas em processo de corrupção e por isso não podem participar da licitação. A questão, porém, é o seguinte: muitas das empresas estrangeiras que estão sendo convidadas também estão envolvidas em processo de corrupção em outros países. Porém, a Lava Jato, que é responsável pelo enquadramento das empresas brasileiras e o bloqueio das empresas brasileiras, fazendo as empresas brasileiras pagar multas altíssimas no exterior, não se preocupa muito com essa questão da corrupção das empresas estrangeiras que vêm trabalhar no Brasil. E assim, o governo brasileiro segue prometendo que vai aumentar o emprego, a renda e vai desenvolver a economia do país. Como? Não sei, até agora eu não vi o Michel Temer em terreiro de macumba ou em terreiro de qualquer outro lugar invocando aí forças espirituais para ajudar ele, porque as atitudes dele na terra, ao que tudo indica, vão levar o Brasil para a pior recessão da sua história. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto, que é a notícia de convidar somente empresas estrangeiras. Olha, é incrível esse processo. O país está precisando gerar emprego, você se preocupa somente em chamar empresas estrangeiras. Você entrega o pré-sal, você entrega a exploração de petróleo para os estrangeiros e agora você se arreganha ainda mais e até a mão de obra tem que vir de fora. É um processo impressionante. Nos ajude a levar essa reflexão a toda a sociedade, impulsionando o canal aqui, patrocinando uma campanha publicitária em prol do canal Notícias Comentadas. Como fazer isso você vê nesse vídeo. Funciona através de uma campanha do AdWords, então você controla todo o investimento que você faz. Vamos entender então a notícia que saiu aqui no jornal aqui petronoticias.com.br, que é um jornal especializado aí na questão da Petrobras, né? A notícia do dia 10 de janeiro de 2017 diz: Petrobras convida 30 empresas estrangeiras para a construção da UPGN do Comperj. O otimismo e a expectativa em torno da unidade de processamento de gás natural, UPGN, do Complexo Petroquímico no Rio de Janeiro, Comperj, que seria a única obra prevista para o plano de investimento 2015 e 2019, parecem submergir depois das incertezas do ano passado. E há uma razão forte para isso. A Petrobras acaba de enviar convites para 30 empresas estrangeiras participarem da licitação. Ao mesmo tempo em que comemora possível retomada, há também a decepção por nenhuma empresa brasileira ter sido convidada para participar do processo. Se elas participarem desse empreendimento, terão que se associar às empresas internacionais. Olha, as empresas internacionais, o capital estrangeiro, ditando as regras de emprego no Brasil. É bem isso. Agora as empresas brasileiras vão ter que meio que... deixa eu trabalhar aí, arranja um bico aí, rapaz. Eu engraxo sapato, eu troco o rolo de papel higiênico, qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa para você, não tem problema não. Então é isso. As empresas brasileiras... né, aí sob a avaliação do critério das empresas internacionais. Elas ditam as regras. Eu me pergunto quem está ganhando o que com isso, tá? Porque só pode estar alguém está ganhando alguma coisa com isso. Mas vamos lá. Defendendo a quebra do conteúdo nacional e agora convidando apenas empresas estrangeiras para participar da primeira grande obra colocada na rua em 2 anos, qual a mensagem que a Petrobras quer passar para o mercado? Algumas empresas são fortes e conhecidas no mercado internacional, mas não se acredita que todas tenham o CRCC, o aval da entrada exigida para todas as empresas brasileiras que querem participar do leilão da estatal. Há pouco mais de... É aquele negócio, para entregar, né, para o entreguismo eles dão um jeitinho. Há pouco mais de 2 anos, a Petrobras suspendeu preventivamente 28 das grandes
empreiteiras brasileiras em função de denúncia da Operação Lava Jato. Grande parte delas não está envolvida nos inquéritos abertos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, mas continuam suspensas. Essa suspensão preventiva feita na gestão de Graça Foster ainda está em vigor. Graça Foster ainda, tá? Então, é assim, a Lava Jato, foi dito uma certa vez que a Lava Jato causa prejuízo à economia brasileira. E quem falou isso, pessoal, foi o Lula. Qual o prejuízo que a Lava Jato está causando à economia? A mensagem do Lula é o seguinte: existe corrupção nas empresas? Sim, existe. Quem causa corrupção é a empresa? Não, não é a empresa, são pessoas. Então, para não prejudicar a economia do país e para não prejudicar a geração de emprego no país, pegam-se as pessoas, os responsáveis diretos pelo processo da corrupção. A Petrobras não é responsável pela corrupção dos empregados dela, dos funcionários da Petrobras. E essa é a mensagem: deve-se preservar a empresa e condenar os verdadeiros culpados. Agora, os culpados se livram do processo e você castiga a empresa, então você está castigando diretamente todos os trabalhadores, a economia do país. Você está fazendo um crime contra o desenvolvimento do capital, da economia do país. É isso que está acontecendo na prática. Tudo bem? Então vamos terminar de ler a notícia. Veja a lista de empresas convidadas aqui. Olha, só estrangeiras. Não há interesse desse governo, do PMDB, PSDB, né, de gerar emprego no Brasil. E isso fica cada vez mais claro. Essa notícia aqui do Petronotícia é confirmada também na Isto É Dinheiro. Petrobras chama a construtora estrangeira para retomar as obras do Compes. A diferença é que a Isto É, que recebe grana do governo, né, verba publicitária, e é também uma revista que é a favor do capitalismo, sem se preocupar com questões sociais e ambientais, né, ela defende aqui a tomada em luta contra a corrupção. Por isso, é por isso que não pode contratar empresa brasileira. Em luta contra a corrupção, o Brasil tem que se ferrar. Toda a população brasileira tem que se ferrar. Não desenvolve a economia do país, não gera emprego no país. Tudo em luta da corrupção. Quebra as empresas brasileiras, tudo em luta da corrupção. Só que o porém é o seguinte, repito a vocês, essas empresas listadas aqui, vocês podem fazer um teste. Coloque o nome delas e digita a palavra corrupção do lado e vocês vão ver que essas empresas também estão envolvidas em processo de corrupção. Tá? A Petrobras e outras Odebrecht, essas empresas estão tendo que pagar multas bilionárias nos Estados Unidos por causa de corrupção feita no Brasil. O Brasil não aplica a mesma coisa a essas empresas, pelo contrário, prioriza isso. Isso mostra que existe um movimento no Brasil muito grande de valorizar o que vem de fora. É aquele complexo de vira-lata, valoriza o que vem de fora para dentro. Mas a acusação não era corrupção? Era. Mas então a empresa de fora que participa de corrupção também não pode participar? Não pode, ela pode, porque ela é de estrangeira. Esse é o lema do governo Temer, PSDB. É o lema que é contra a população brasileira, né? Veja bem, eu não sou contra a participação de empresas estrangeiras no Brasil. Não, de maneira alguma. As empresas estrangeiras, quem sabe, têm tecnologia mais avançada em uma coisa ou outra, tem coisa que a brasileira ganha, mas olha, é somente com a diferença, trazendo as empresas estrangeiras também para participar do processo, que você vai ver o nível que elas estão e quem sabe aprender com elas e se tornar no mínimo tão bons quanto elas. Isso é necessário. A questão aqui é que as empresas brasileiras estão sendo excluídas do processo. É isso que não pode. Você está criando oportunidade de emprego e renda para empresas estrangeiras. Ora, mas se o representante é do povo brasileiro, se ele é presidente do povo brasileiro, ele não deveria representar os interesses do povo brasileiro? Se o PSDB está a favor do povo brasileiro, ele não deveria representar os interesses do povo? Por que está representando os interesses das multinacionais estrangeiras? Aí você vai dizer, não, mas o PSDB não tem nada a ver com isso. Amigo, é o seguinte, o PSDB indicou para presidente da Petrobras o Pedro Parente, que é esse camarada aqui. Com esse sorrisinho dele aí, ele está entregando toda a empresa, as empresas da Petrobras, que pertencem à Petrobras, ele está entregando isso tudo a preço de banana para as empresas de fora.
como você vê nesse vídeo aqui, ó. Temer vende petroquímica de Suape subfaturada. A construção da petroquímica custou 9 bilhões de reais ao governo e foi vendida por 1,2 bilhões de reais para empresas estrangeiras. Quem é o irresponsável por isso? Pedro Parente. Agora, quem é Pedro Parente? Ele é o ministro do apagão do Fernando Henrique Cardoso, como está sendo mostrado aqui, ó. Pedro Parente, ele é um político, diz aqui, ó. Pedro Parente é engenheiro, o atual presidente da Petrobras e um político brasileiro. Político esse do PSDB. Tá bom? Então, o PSDB, essa cartilha que está sendo de entreguismo, que está sendo feita no Brasil, ela vem originariamente aí do PSDB. Portanto, nas eleições de 2018, quando o desemprego estiver cada vez mais batendo recorde no Brasil e a fome tiver aumentado e todo esse processo, lembrem que isso tem um responsável, aliás, o irresponsável, a turma do PSDB e o Michel Temer e toda a cambada que apoiou o golpe. Tá? Hoje, a maior preocupação da Petrobras no Brasil, hoje, repito, a maior preocupação da Petrobras no Brasil é vender os ativos da empresa de maneira subfaturada e tirar os empregos dos brasileiros. Quem foi eleito para fazer isso? O ministro do apagão do Fernando Henrique Cardoso, Pedro Parente, que agora é presidente da Petrobras, indicado pelo Michel Temer, quer dizer, indicado pelo PSDB e colocado lá pelo Michel Temer. Aqui nesse vídeo eu estou mostrando o desespero de um funcionário da Petrobras que lá na Petrobras no Rio de Janeiro, aos gritos na entrada, tenta fazer alguma coisa, tenta alertar os funcionários da Petrobras, tenta chamar atenção para tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, o entreguismo que tomou conta da empresa através da figura maior entreguista do Pedro Parente, do PSDB. Enquanto isso, o Brasil segue batendo desemprego, batendo recorde na taxa de desemprego, atinge o nível recorde no Brasil, aponta a pesquisa do IBGE, aqui 2016, final de 2016. O Brasil é o grande alvo dos Estados Unidos, e você vê a Lava Jato causando prejuízo à economia brasileira porque castiga as empresas. O Brasil é alvo dos Estados Unidos porque tem pré-sal, tem petróleo. Os Estados Unidos é capaz de invadir o Iraque, qualquer outro país por causa de petróleo. E o Snowden, Edward Snowden, já falava aqui que o Brasil é grande alvo dos Estados Unidos. Você pensa, isso é exagero, especulação. Pois bem, o outro, o Assange, afirma que o Michel Temer cometeu crime contra o Brasil, que ele espionou o Brasil, forneceu informações para os americanos. Aí você, mas o que isso tem a ver com a Petrobras? O Temer corta investimento e PIB volta a cair, essa é a estratégia de desenvolvimento econômico dele, e favorece as empresas estrangeiras. Faz propaganda da Shell, aí você começa a ligar os pontos e entender o seguinte, né, por que ele está vendendo as coisas superfaturadas, né, por que ele está valorizando a questão dos americanos e por que houve impeachment no Brasil. Comece a ligar os pontos, comece a raciocinar um pouco mais sobre isso. Para quando chegar o final do ano, que o Temer vier fazer aquela mensagem dele de fim de ano, dizendo que vai ter crescimento, que vai ter emprego, não sei o quê, você entender por que a mensagem de Natal dele é baseada em muita mentira. Muita mentira que é, através da grande mídia brasileira, é levada à população que, sem informação adequada, sem reflexão, continua acreditando. O nosso trabalho aqui no canal Notícias Comentadas é justamente levar a população a refletir, levar as pessoas a refletirem nas redes sociais, em todos os lugares, que algo errado está acontecendo no Brasil. Nós estamos sendo golpeados, o golpe ainda não acabou. A Petrobras ainda está sendo alvo desse ataque que está vindo principalmente de fora do Brasil, com a ajuda de traidores da pátria. Com a ajuda de pessoas que estão cometendo crime contra o Brasil. Com a aproximação das eleições de 2018, alguns dos autores, alguns dos arquitetos, alguns dos responsáveis por todo esse desastre econômico que está acontecendo no Brasil, agora se dizem arrependidos, falando que o governo Temer é pior do que o da Dilma. Eles escondem que eles também são patrocinadores de todo esse processo e que são igualmente responsáveis por tudo que aconteceu no Brasil. A partir
dessa mudança na economia. Isso, claro, eles provavelmente serão candidatos em 2018 e nós vamos torcer para que o povo reflita bastante antes de eleger esse povo novamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é preciso trocar alguns canalhas políticos que hoje estão no Congresso Nacional. Em 2018 vai ser a nossa chance de trocar alguns hipócritas, algumas pessoas responsáveis pela geração de desemprego no Brasil, queda na economia. Vai ser preciso trocar muita gente que apoiou todo esse retrocesso econômico que o Brasil está passando. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Compartilhe a notícia nas redes sociais, se inscreva no canal Notícias Comentadas e vamos continuar acompanhando tudo o que está acontecendo na economia do nosso país. Um grande abraço e até a próxima notícia.